Minha cunhada não fazia ideia de que eu era dona da casa da qual ela se gabava. Você só está vivendo do dinheiro do meu irmão, gritou ela. Eu sorri. É mesmo? Ela ligou para meus sogros para me despejarem. Mas quando mostrei a escritura, ela fez as malas em silêncio. Meu nome é Tessa, e eu deveria ter percebido que algo estava errado no momento em que Nadia entrou em casa com uma fita métrica na bolsa. Ela não pediu emprestado. Não explicou por que precisava dela. Ela simplesmente a pegou durante o que eu pensei ser uma visita casual e começou a medir minhas janelas enquanto eu fazia café na cozinha. 1,07 metros, ela gritou da sala de estar. Perfeita para as cortinas que vi naquela boutique no centro. Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim e compartilhar essas histórias sobre como nos defender. Se você acredita que as mulheres merecem respeito em seus próprios lares, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Voltei, segurando 2 canecas fumegantes, observando-a esticar a fita amarela na janela saliente onde as cortinas de renda da minha avó estavam penduradas havia 6 meses. As mesmas cortinas que eu havia cuidadosamente lavado e passado quando Mark e eu nos mudamos para a casa que herdei. Que cortinas? Perguntei, colocando a caneca dela na mesa de centro. Ah, só umas ideias que andei tendo, disse ela, dando corda na fita métrica com eficiência praticada. Essas coisas antigas são tão antiquadas, não acha? Fazem o quarto inteiro parecer um museu. As palavras doeram mais do que deveriam. Aquelas cortinas eram o orgulho da minha avó, renda irlandesa costurada à mão que ela levou 3 meses para terminar. Não eram antiquadas. Eram atemporais. Mas Nadia já estava indo para a janela seguinte, com o caderno aberto, rabiscando números. Não percebi que você estava redecorando, eu disse cuidadosamente. Redecorando? Não, ela riu, acomodando-se na minha poltrona favorita sem ser convidada. Só otimizando. Você tem uma estrutura tão boa nesta casa, Tessa, mas não está usando todo o seu potencial. Ela disse isso como se estivesse me fazendo um favor, como se eu devesse ser grata por sua análise espontânea das deficiências da minha casa. Sentei-me no sofá, envolvendo minha caneca com as mãos para me aquecer. Na verdade, estou muito feliz com a aparência das coisas. Claro que sim, disse ela, mas seu tom sugeria o contrário. Mas às vezes nos acomodamos tanto com o ambiente que paramos de enxergar possibilidades. É aí que um olhar renovado se faz necessário. Um olhar renovado. Como se meus olhos, aqueles que haviam escolhido com carinho cada móvel, cada fotografia, cada pequeno detalhe que fazia esta casa parecer um lar, estivessem de alguma forma obsoletos ou inadequados. Ela pegou o celular e começou a tirar fotos. Não fotos casuais, mas fotos deliberadas e metódicas de vários ângulos. Ela fotografou minhas estantes, meu balcão da cozinha e até a pequena coleção de pássaros de cerâmica que minha avó havia me deixado. Para que servem essas coisas? Perguntei, observando-a se agachar para conseguir um ângulo melhor da minha mesa de centro. Só documentando o estado atual, disse ela, tirando outra foto. É sempre bom ter uma base antes de fazer mudanças. Antes de fazer mudanças, não se. A suposição em sua voz me deu um nó no estômago. Eu não tinha pedido mudanças. Eu nem tinha dado a entender que estava insatisfeita com alguma coisa. Mas, de alguma forma, nos 15 minutos desde que ela chegou, minha casa se tornou um projeto. O projeto dela. Sabe, disse ela, levantando-se e tirando a poeira imaginária da calça jeans de grife, tenho pensado em fazer uma pequena reunião de família aqui no mês que vem. Nada chique, só a família mais próxima. Mas queremos que o lugar esteja com a melhor aparência possível, sabe? Nós queríamos, não eu queríamos. Nós queríamos. Eu não estava planejando receber ninguém, eu disse. Ah, mas você deveria, ela insistiu, aproximando-se para examinar minha mesa de jantar. Esta casa é perfeita para receber convidados. O Mark mencionou que você a herdou da sua avó, certo? Ela devia adorar receber visitas. Ela passou os dedos pela superfície da mesa e abriu o armário onde eu guardava as louças da minha avó. Sem perguntar, pegou um prato e o examinou sob a luz. Estes são lindos, disse ela, embora seu tom sugerisse que não eram nada disso. Muito tradicionais.
Talvez queiramos complementá-los com algo mais contemporâneo para a festa. Que festa? Perguntei, seguindo-a até a sala de jantar. Aquela que definitivamente deveríamos ter, disse ela, colocando o prato de volta na mesa com um pequeno tilintar. Seria uma pena desperdiçar este espaço. E, sinceramente, Tessa, você precisa praticar mais com entretenimento. É uma habilidade importante para uma esposa desenvolver. Uma habilidade importante para uma esposa desenvolver. As palavras pairavam no ar entre nós como um desafio. Como se meu valor como esposa de Mark pudesse ser medido pela minha capacidade de dar jantares que atendessem aos padrões dela. Não sou muito de festas, eu disse. É exatamente por isso que você precisa praticar, respondeu ela, voltando para a sala de estar. Não se preocupe, eu ajudo você a planejar tudo. Cardápio, decoração, disposição dos lugares, tudo. Vai ser divertido. Ela disse como se já estivesse decidido, como se minhas preferências e meu nível de conforto fossem obstáculos menores a serem superados, em vez de considerações válidas a serem respeitadas. Observei-a circular pela minha sala novamente, desta vez anotando a disposição dos móveis. Ela moveu um abajur 7 centímetros para a esquerda, ajustou o ângulo de uma moldura e transferiu um pequeno vaso da prateleira para a mesa lateral. Pronto, disse ela, recuando para admirar seu trabalho. Viu como isso flui melhor? Observei as mudanças que ela fizera. Eram pequenas, quase imperceptíveis, mas alteravam fundamentalmente o caráter do cômodo. O abajur agora projetava sombras fortes onde antes havia uma luz suave e quente. A moldura, inclinada no que ela provavelmente considerava um ângulo mais dinâmico, agora parecia torta e instável. O vaso, movido de seu lugar de honra acima da lareira, parecia perdido e esquecido na mesa lateral. Parecia ótimo antes, eu disse. Ótimo não é a mesma coisa que ótimo, ela respondeu, pegando o celular para tirar uma foto depois. Você vai se acostumar. Mudanças são sempre desconfortáveis no começo. Ela ficou por mais 1 hora, andando pela minha casa com a confiança de quem pertence àquele lugar. Reorganizou meu porta-tempero, reorganizou a penteadeira do banheiro e até sugeriu que eu trocasse as cortinas do meu quarto por algo mais romântico. Quando Mark chegou do trabalho, nos encontrou na cozinha, onde Nadia estava explicando sua visão para renovar meu backsplash. Oi, querida, disse ele, beijando minha bochecha. Vejo que minha irmã tem te mantido ocupada. Só estou compartilhando algumas ideias, disse Nadia, animada. A Tessa tem sido tão receptiva às sugestões. Receptiva, como se eu estivesse ansiosamente pedindo seus conselhos em vez de suportar educadamente suas críticas não solicitadas. Que gentileza sua ajudar, disse Mark, mas percebi uma leve confusão em sua voz. Ele olhou ao redor da cozinha, observando as pequenas mudanças que ela havia feito ao longo do dia. É o que a família faz, disse Nadia, juntando suas coisas. Ajudamos uns aos outros a nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. Depois que ela saiu, Mark e eu ficamos na nossa sala de estar reorganizada, observando as mudanças sutis, mas significativas, que ela havia feito em nosso espaço. Ela tem boas intenções, disse-lhe finalmente. Eu sei, respondi, embora algo no fundo do meu peito discordasse. Naquela noite, silenciosamente, coloquei tudo de volta no lugar. Mas não conseguia me livrar da sensação de que algo havia mudado. Algo que ia além da disposição dos móveis e das sugestões de decoração. Nadia não tinha apenas reorganizado minha casa. Ela havia reorganizado a dinâmica entre nós. E, de alguma forma, sem que eu percebesse, eu me tornara a aluna que precisava de sua instrução. Na minha própria casa. 3 dias depois, Nadia voltou com o que chamou de presentes de inauguração, embora Mark e eu já morássemos ali há 8 meses. Ela entrou pela porta da frente, carregando sacolas de compras de lojas de artigos para casa caras, o rosto radiante com o tipo de entusiasmo normalmente reservado para a manhã de Natal. Eu não conseguia parar de pensar na nossa conversa, disse ela, desempacotando os itens na minha mesa de jantar sem ser convidada. Então, comprei algumas coisas que vão realmente fazer este lugar se destacar. O primeiro item que ela tirou foi uma almofada decorativa, laranja elétrico com padrões geométricos que pareciam vibrar contra a paleta neutra que eu havia escolhido cuidadosamente para a sala de estar.
Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela marchou até o sofá de veludo bordô da minha avó e o colocou bem no centro, contra as almofadas creme e sálvia cuidadosamente dispostas que eu havia escolhido. Viu? Disse ela, dando um passo para trás com as mãos na cintura. Um impulso instantâneo de energia. O travesseiro parecia um cone de trânsito perdido em uma loja de móveis. Ele batia tão violentamente com todo o resto do quarto que eu senti meu olho tremer ao olhar para ele. É muito brilhante, consegui dizer. Exatamente, ela exclamou, puxando mais itens. Este lugar inteiro precisa de mais personalidade. Você joga pelo seguro, Tessa. Em seguida, veio um relógio de parede em forma de raio de sol, todo dourado e com ângulos modernos. Ela o pendurou na parede onde antes ficava a paisagem em aquarela da minha avó, movendo a pintura para o que ela chamou de um local menos proeminente, atrás da estante. O tempo é o elemento mais importante em qualquer cômodo, anunciou ela, ajustando a posição do relógio. E este aqui é uma declaração. A declaração era de que alguém de gosto duvidoso havia invadido minha sala de estar, mas guardei essa observação para mim. Ela continuou a desempacotar, um vaso metálico que parecia pertencer a uma estação espacial, porta-copos com desenhos abstratos que machucavam de olhar e um caminho de mesa feito de um tecido cintilante que parecia mudar de cor dependendo da luz. Eles vão realmente unir tudo, disse ela, organizando-os com a precisão de alguém decorando para uma sessão de fotos de revista, em vez de uma casa onde as pessoas realmente moravam. Eu a observei transformar meu espaço em algo irreconhecível, cada nova adição parecendo um pequeno ato de agressão contra tudo que eu havia trabalhado para criar. Mas quando abri a boca para protestar, ela me interrompeu com um aceno de mão. Confie no processo, Tessa. Sei que parece opressor agora, mas você vai me agradecer quando vir o resultado final. Resultado final. Como se minha casa estivesse inacabada antes da intervenção dela. No sábado seguinte, voltei da minha aula matinal de yoga e encontrei carros na entrada da minha casa e o cheiro de alho e ervas vindo das janelas da minha cozinha. Entrei pela porta da frente e encontrei Nádia usando um dos meus aventais, mexendo alguma coisa no meu fogão, enquanto os pais de Mark e seu irmão mais novo estavam sentados à minha mesa de jantar. Ah, que bom! Você voltou? Ela gritou alegremente, como se eu tivesse que participar do que quer que fosse. Estou fazendo minha famosa lasanha para todos. O Mark mencionou que você não se importaria se eu usasse a sua cozinha. Olhei para Mark, que estava arrumando guardanapos com a expressão culpada de alguém que se esqueceu de mencionar algo importante. Achei que você soubesse, disse ele, com a voz fraca. Sabia o quê? Perguntei. Que hoje teríamos um almoço em família, disse sua mãe, Patrícia, com um sorriso que não alcançava seus olhos. A Nádia organizou tudo. Uma menina tão atenciosa. Fiquei no meu próprio saguão, sentindo-me um intruso na minha própria reunião familiar. Todos estavam sentados confortavelmente, com as bebidas servidas e o pão já na mesa. A única cadeira vazia era do outro lado, o lugar geralmente reservado aos convidados, e não ao anfitrião. Não se preocupe em ajudar, disse Nádia, acrescentando que parecia ser orégano suficiente para temperar a comida de um pequeno restaurante. Eu tenho tudo sob controle. Relaxe. Relaxe na minha própria casa, enquanto outra pessoa faz o papel de anfitriã à minha mesa. Durante o almoço, a conversa mudou para trabalho, e Nádia percebeu a oportunidade. A Tessa tem estado tão ocupada com seus pequenos projetos de arte, disse ela, passando a salada com um sorriso que conseguia ser doce e condescendente. É maravilhoso que ela tenha hobbies criativos para se manter ocupada. Não são hobbies, respondi baixinho. Sou designer gráfico freelancer. Tenho clientes. Claro, querida, disse Patrícia no tom que as pessoas usam para fazer a vontade de crianças. É importante ter interesses fora de casa, embora ela não tenha uma renda de verdade, acrescentou Nádia com uma risada que soava como sinos de vento feitos de facas. Não como Mark, obviamente, mas a mantenho ocupada, e é isso que importa. As palavras pairavam no ar como fumaça de uma fogueira. Senti meu rosto corar, mas quando olhei para Mark em busca de apoio, ele estava concentrado em sua lasanha, como se os segredos do universo pudessem ser encontrados na camada de ricota de Nádia. Na verdade, comecei, mas Nádia já estava se movendo para perguntar ao irmão sobre sua nova promoção, efetivamente acabando com minha chance de me defender. Depois que eles foram embora, me vi andando pela casa como um visitante em um museu,
tentando me lembrar de como era quando era minha. A almofada laranja parecia zombar de mim do sofá. O relógio de sol tic-taqueava alto, contando os minutos em um espaço que não parecia mais um lar. Nas semanas seguintes, comecei a notar outras mudanças, pequenas coisas a princípio. A moldura prateada da minha avó foi substituída por uma preta moderna, minha tigela de cerâmica favorita foi trocada por algo angular e branco. Quando perguntei sobre os itens faltantes, Nádia explicou que estavam criando uma estética mais coesa. Sua avó tinha coisas lindas, disse ela, mas elas estavam em conflito com a energia geral do espaço. Coloquei-as em um lugar seguro, onde não entrassem em conflito com a nova direção que estamos seguindo. Nós, sempre nós, como se aquilo fosse um esforço colaborativo e não uma invasão em câmera lenta. O ponto de ruptura veio 3 semanas depois, quando voltei de uma viagem de negócios a Chicago. Eu estava fora havia 4 dias, trabalhando com uma nova cliente que estava me pagando mais do que a Nádia provavelmente ganhava em 2 meses. Eu estava cansado, mas satisfeito, com as chaves na mão, enquanto me aproximava da porta da frente. A chave não girou. Tentei novamente, pensando que talvez a fechadura estivesse emperrada. Nada. Verifiquei para ter certeza de que estava usando a chave certa, mesmo já tendo usado centenas de vezes. Ainda nada. Confusa e um pouco em pânico, toquei a campainha. Nádia atendeu, usando um avental que eu não reconheci e parecendo surpresa ao me ver. Ah, Tessa, disse ela, como se minha presença na minha porta fosse inesperada. O Mark esqueceu de te contar sobre a atualização da segurança. Instalamos fechaduras novas enquanto você estava fora. Muito mais seguras do que aquelas antigas. Você sabe como a segurança doméstica é importante hoje em dia. Ela me entregou uma nova chave com o ar casual de quem distribui lembrancinhas, mas o gesto pareceu algo completamente diferente. Foi como receber permissão para entrar na minha própria vida. O Mark não mencionou nada sobre trocar as fechaduras, eu disse, testando a nova chave na fechadura desconhecida. Os homens nunca se lembram dos detalhes, disse ela com uma risada que parecia ensaiada. Para a sorte dele, tem uma família zelando pelos seus interesses. Entrei em casa, minha casa com fechaduras novas e chave emprestada, e percebi que, em algum ponto do caminho, eu havia deixado de ser o dono e me tornado o inquilino. E o pior é que eu não tinha certeza de quando exatamente isso tinha acontecido. Aquele domingo começou como qualquer outro jantar em família, só que eu tinha chegado ao meu limite com o projeto de reorganização das gavetas da cozinha, que vinha acontecendo semanalmente há um mês. Entrei na cozinha e encontrei Nádia com os cotovelos enfiados no que costumava ser minha gaveta de utensílios perfeitamente organizada, redistribuindo tudo de acordo com o que ela chamava de a função adequada da cozinha. As colheres de pau da minha avó estavam sendo realocadas para dar lugar a um conjunto de espátulas de silicone que ela trouxe, alegando que eram mais higiênicas e modernas. Nádia, eu disse, mantendo a voz calma, por favor, não mude essa gaveta de lugar de novo. Preciso conseguir encontrar as coisas na minha própria cozinha. Ela ergueu os olhos do seu projeto de reorganização com genuína surpresa, como se eu tivesse acabado de pedir para ela parar de respirar. Mas, Tessa, querida, isso faz muito mais sentido. Olha, todos os utensílios de servir juntos, os instrumentos de medição em sua própria seção. É a organização básica da cozinha. Já estava organizado, eu disse, observando-a mover o talher de bolo de prata da minha avó para o que ela considerou um lugar menos proeminente. Do jeito que eu o organizei, consegui encontrar tudo. Os pais de Mark estavam arrumando a mesa na sala de jantar, bem perto da nossa conversa. Seu irmão e sua cunhada tinham chegado 10 minutos antes e estavam preparando bebidas, olhando de vez em quando para a cozinha, onde nossas vozes ficavam um pouco mais ásperas. Às vezes, não conseguimos enxergar nossos próprios pontos cegos, disse Nádia, continuando a reorganizar, apesar do meu pedido claro para parar. É para isso que serve a família, para nos ajudar a melhorar. A palavra melhorar me atingiu em cheio. Tudo na minha vida aparentemente precisava de melhorias desde que ela começou sua campanha para transformar minha casa. Meus móveis precisavam de melhorias. Minha decoração precisava de melhorias. Minhas habilidades de recepção precisavam de melhorias. E agora minha habilidade básica de organizar uma gaveta da cozinha precisava de melhorias. Estou pedindo para você parar, eu disse com mais firmeza.
Ela fez uma pausa, com um maço de colheres medidoras na mão, e me olhou com o tipo de expressão paciente que os professores usam com crianças difíceis. Tessa, estou tentando te ajudar. Não precisa ficar na defensiva em relação a feedbacks construtivos. Não é feedback quando você reorganiza fisicamente meus pertences sem permissão, eu disse, me movendo para colocar as colheres medidoras de volta onde elas pertenciam. É só reorganizar meus pertences sem permissão. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo som da gaveta deslizando e fechando. Da sala de jantar, eu podia ouvir as conversas se acalmando enquanto todos prestavam atenção ao que acontecia na minha cozinha. Nádia se endireitou e eu notei algo mudar em sua expressão. A máscara prestativa e fraternal se desfez o suficiente para que eu pudesse ver o que havia por baixo, algo mais rigoroso, mais calculista. Sabe de uma coisa, Tessa, disse ela, com a voz ecoando claramente pela sala de jantar. Acho que entendi o verdadeiro problema. Ela se aproximou de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do seu perfume caro e ver as pequenas linhas ao redor dos seus olhos que a maquiagem não conseguia esconder. O problema não é que eu esteja tentando ajudar. O problema é que você não consegue lidar com a opinião de outra pessoa sobre esta casa porque você está muito insegura quanto ao seu lugar nela. Senti minha respiração falhar. Como? Você me ouviu? Sua voz ficava mais alta, mais confiante, como se estivesse se preparando para aquele momento há semanas. Você age como se fosse dona deste lugar, mas sejamos honestos sobre o que realmente está acontecendo aqui. A sala de jantar estava completamente silenciosa. Eu praticamente conseguia sentir a família do Mark se aproximando para ouvir melhor. Você está só vivendo do dinheiro do meu irmão, disse ela alto o suficiente para que todos a ouvissem claramente. Você não contribui com nada de real para esta casa. Você se diverte com seus pequenos projetos de arte enquanto Mark paga tudo. A hipoteca, as contas, as compras, tudo. As palavras pairavam no ar como uma nuvem tóxica. Senti meu rosto esquentar, mas não de vergonha. Era algo completamente diferente. Mark apareceu na porta da cozinha, com o rosto pálido. Nádia, o que você está fazendo? Estou dizendo o que todo mundo está pensando, respondeu ela, cruzando os braços. Tessa age como se fosse a dona da mansão, mas é basicamente uma mulher sustentada. Sem emprego de verdade, sem renda de verdade, sem direito a nada disso. Patrícia e Dean se materializaram atrás de Mark, com uma mistura de choque e fascínio nos rostos. O irmão de Mark fingia examinar o rótulo da garrafa de vinho enquanto obviamente ouvia cada palavra. Olhei para Nádia, olhei-a de verdade, e senti algo se encaixar. Todas aquelas semanas de pequenas invasões, minações sutis e reivindicações graduais de território de repente fizeram todo sentido. Ela não estava ajudando nem melhorando nada. Ela estava se posicionando para ter exatamente essa conversa. É mesmo? Perguntei baixinho, e fiquei surpresa com a calma da minha voz. Algo deve ter sido percebido no meu tom, pois a expressão confiante de Nádia vacilou levemente. Mas ela havia se comprometido com seu caminho agora e não iria recuar. Sim, é isso mesmo, disse ela. E, francamente, acho que está na hora de alguém te chamar a atenção. Você fica por aí tomando decisões sobre uma casa a qual não tem nenhum direito real, agindo como se fosse algum tipo de parceiro em pé de igualdade quando todo mundo sabe que o Mark está te sustentando financeiramente. Nádia, pare, disse Mark, mas sua voz carecia de convicção. Ele parecia confuso, dividido entre defender a esposa e lidar com a acusação pública da irmã. Não, eu não vou parar, continuou ela. Alguém precisa dizer. Tessa, você está morando em uma casa pela qual não pagou, comendo comida que não comprou, criando regras sobre propriedades que não são suas. E quando alguém tenta te ajudar a melhorar a situação, você fica territorial e na defensiva. Ela gesticulou ao redor da cozinha como se estivesse apresentando provas a um júri. Esta não é a sua casa, Tessa. É a casa do Mark, onde você mora. Há uma diferença. Meu coração batia forte, mas não de medo ou vergonha, de algo que parecia quase alívio. Porque depois de semanas de ataques sutis e desvalorizações passivo-agressivas, Nádia finalmente mostrou a sua carta na manga. Ela finalmente disse em voz alta o que vinha insinuando o tempo todo. E agora eu podia responder. Você tem toda a razão, eu disse, observando seu rosto se iluminar com uma vitória prematura.
Há uma diferença entre morar na casa de outra pessoa e ser dona da sua. Fui até a gaveta da cozinha onde guardava documentos importantes, a mesma gaveta que ela estava reorganizando momentos antes. Peguei uma pasta de papel pardo e a coloquei sobre o balcão. Também há uma diferença, continuei, abrindo a pasta, entre fazer suposições sobre a situação financeira de alguém e realmente conhecer os fatos. A expressão de Nádia começou a mudar quando peguei o documento que eu esperava há meses para lhe mostrar. E o fato é, eu disse, segurando a escritura da casa, que esta não é a casa do Mark onde eu moro. Coloquei a escritura no balcão, onde todos pudessem ver claramente. Meu nome estava impresso em tinta preta oficial, com todos os carimbos e a linguagem jurídica adequada que tornavam a propriedade oficial e indiscutível. Esta é a minha casa onde o Mark mora, eu disse. Eu a herdei da minha avó. Sou dona dela completamente. E isso significa que quando alguém entra na minha cozinha e me diz que eu não tenho nenhum direito real à minha propriedade, olhei diretamente para Nádia, que havia ficado completamente em silêncio pela primeira vez desde que a conheci. Bem, eu disse com um sorriso que eu estava guardando exatamente para este momento, eu posso dizer a eles exatamente o quão errados eles estão. Por exatos 3 segundos depois de eu ter mostrado a escritura, a cozinha ficou tão silenciosa que eu conseguia ouvir a geladeira zumbindo e o relógio tic-taqueando no corredor. Nádia encarou o documento como se estivesse escrito em uma língua estrangeira, com a boca ligeiramente aberta, o rosto oscilando entre confusão, descrença e algo que parecia perigosamente próximo da raiva. Isso é impossível, disse ela finalmente, com a voz quase num sussurro. O Tribunal do Condado discordaria, respondi, mantendo o tom de voz informal. Está tudo devidamente arquivado e registrado. Desde que minha avó faleceu, há 2 anos. Mark se aproximou para examinar a escritura, examinando a linguagem oficial e os carimbos legais. Observei seu rosto enquanto a realidade se instalava, que sua esposa era dona da casa em que ele morava, que sua irmã vinha sistematicamente sabotando o verdadeiro proprietário, que ele havia sido cúmplice em deixar isso acontecer. Tessa, ele disse lentamente, por que você nunca me disse que era dona da casa? Você nunca perguntou, eu disse simplesmente. Quando decidimos morar juntos, você presumiu que era seu porque tinha sido da minha família. Eu te corrigi uma vez no começo, mas você pareceu esquecer. Depois de um tempo, pareceu mais fácil simplesmente deixar para lá. Patrícia examinava a escritura por cima do ombro de Mark, pálida ao ler meu nome claramente impresso como o único proprietário. Jim estava atrás dela, parecendo ter engolido algo desagradável. Mas Nádia não estava mais olhando para a escritura. Ela me encarava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, fúria pura e genuína misturada a algo que poderia ser humilhação. Você me deixou acreditar, ela começou, mas depois parou, com as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Deixei você acreditar no que quisesse, eu disse. Você nunca me perguntou sobre a propriedade. Nunca me perguntou sobre minhas finanças. Você só fez suposições e seguiu em frente. Isso é fraude, disse ela, com a voz estridente. Você nos enganou deliberadamente. Você nos deixou pensar que Mark era o dono deste lugar enquanto você era. Conspirando para quê? Perguntei, genuinamente curiosa para saber aonde ela queria chegar com aquilo. Morar na minha própria casa, tomar decisões sobre minha propriedade, ter opiniões sobre como minha cozinha deveria ser organizada? O irmão de Mark pigarreou, desconfortável. Talvez devêssemos todos nos acalmar e... Calma, Nádia se virou para ele, elevando a voz a um nível que fez todos na sala recuarem. Ela está mentindo para todos nós há meses, nos fazendo parecer idiotas. Eu não menti sobre nada, eu disse, com a voz mais firme. Eu tenho morado na minha casa, tomado decisões sobre meus bens e tentado ser educada enquanto você sistematicamente tentava tomar conta de ambos. Seu manipuladorzinho. Ela começou, mas Mark a interrompeu. Nádia, chega, disse ele, com uma autoridade que eu raramente ouvia dele na voz. Tessa tem razão. Ela nunca mentiu. Nós presumimos coisas que não eram verdade. Nós? Nádia riu, mas não havia nada de engraçado no som. Não ouse ficar do lado dela, Mark. Ela fez todos nós de bobos. Ela ficou sentada lá enquanto eu tentava ajudar a melhorar este lugar, sem nunca mencionar que era dona dele. Ajude a melhorar, eu disse, sentindo meu próprio temperamento começar a se exaltar.
É isso que você chama de substituir meus pertences pelas suas decorações? Oferecer jantares na minha sala de jantar sem pedir? Trocar minhas fechaduras? Você trocou as fechaduras? Perguntou Mark, olhando para a irmã com genuíno choque. Por segurança, disse Nadia, na defensiva, mas sua voz já perdia um pouco da convicção. Os antigos eram praticamente antiguidades. Qualquer um poderia ter invadido. Qualquer um, exceto eu, aparentemente, eu disse, já que eu tive que tocar a campainha para entrar na minha própria casa. Patrícia balançava a cabeça lentamente, as peças aparentemente se encaixando para ela também. Nadia, querida, no que você estava pensando? Eu estava pensando que alguém precisava ajudar a esposa do Mark a aprender a cuidar bem da casa, retrucou Nadia. Eu estava pensando que talvez se ela se esforçasse para construir uma casa bonita, o Mark seria mais feliz. O Mark já estava feliz, eu disse baixinho. A única pessoa que não estava feliz com a situação era você. Foi então que algo em sua expressão se rompeu completamente. O controle cuidadoso que ela mantinha, mesmo gritando, desapareceu completamente. Seu rosto ficou vermelho, e ela olhou ao redor da cozinha como se estivesse procurando por algo. Seus olhos pousaram no vaso de cristal que ela havia trazido semanas atrás, uma de suas melhorias em que estava no meu aparador desde então. Sem aviso, ela se lançou sobre ele, agarrou-o com as duas mãos e o arremessou para o outro lado da sala com um som que era parte grito, parte soluço. O vaso passou voando pela minha cabeça e se chocou contra a parede da sala com uma explosão de cristal e um som que pareceu ecoar para sempre. Os pedaços se espalharam pelo piso de madeira, alguns deslizando por baixo dos móveis, outros girando até parar perto da lareira. Bem ao lado de onde bateu na parede estava a foto do casamento da minha avó, aquela na moldura de prata antiga que, de alguma forma, sobrevivera aos esforços de Nadia para redecorá-la. O impacto a deixou torta, e eu pude ver uma rachadura em forma de teia de aranha se espalhando pelo vidro que cobria o rosto sorridente da minha avó. Você estragou tudo, gritou Nadia, com a voz embargada pela força. Tudo o que tentei fazer, tudo o que tentei construir aqui, você estragou tudo com seu ato estúpido e suas mentiras estúpidas. Mark encarava a irmã como se nunca a tivesse visto antes. Nadia, o que há de errado com você? O que há de errado comigo? Ela riu descontroladamente, gesticulando para os cristais quebrados espalhados pelo chão. O problema é que eu estava tentando ajudar minha família enquanto ela brincava com todos nós. Jim pegou o telefone e começou a discar. Eu ouvi falando baixinho com alguém, dando nosso endereço, mencionando danos materiais e um distúrbio doméstico. Você chamou a polícia? Perguntou Nadia, incrédula. Você acabou de jogar um vaso na minha nora, na casa dela, disse Patrícia com firmeza. Sim, ele chamou a polícia. A palavra nora pareceu atingir Nadia como um golpe físico. Ela olhou ao redor da sala para todos nós, sua família, olhando para ela com expressões que variavam do choque à decepção, passando por algo que poderia ser medo. Isso não acabou, disse ela, mas sua voz estava mais baixa, desanimada. Você se acha tão esperta com sua pequena ação, mas isso não acabou. Na verdade, eu disse, abaixando-me para pegar um grande pedaço de cristal que havia caído perto dos meus pés, acho que sim. Quando a polícia chegou, 10 minutos depois, encontrou Nadia sentada na minha escada da frente, não mais gritando, mas resmungando para si mesma sobre traição e manipulação. Eles me encontraram na minha sala de estar, recolhendo cuidadosamente cacos de cristal quebrado enquanto Mark segurava uma pá de lixo e se desculpava repetidamente. Encontraram uma escritura com meu nome, uma fotografia danificada da minha avó e uma família que finalmente se via claramente pela primeira vez em meses. E encontraram uma mulher que era dona de sua própria casa, sentada em sua própria sala de estar, finalmente pronta para defender o que sempre fora dela. Os policiais saíram por volta das 21 horas daquela noite, levando o boletim de ocorrência e deixando para trás uma casa que parecia diferente de alguma forma, mais silenciosa, mas também mais tranquila. Os pais de Mark foram para casa imediatamente após prestarem depoimento. Patrícia me abraçou com força antes de sair e sussurrou, "Sinto muito, querida", no meu ouvido. Jim apertou a mão de Mark e disse a ele para ligar se precisássemos de alguma coisa, com seu comportamento rude de sempre suavizado pelo que todos nós tínhamos testemunhado. Mark e eu estávamos na sala de estar, cercados por pequenos pedaços de cristal que refletiam a luz do abajur como estrelas dispersas. O silêncio entre nós não era desconfortável,
mas carregado de coisas que precisavam ser ditas. Preciso te perguntar uma coisa, disse-lhe finalmente, agachando-se para me ajudar a recolher os cacos restantes. E preciso que você seja completamente honesta comigo. Esperei, segurando firmemente uma pá de lixo enquanto ele varria o cristal para dentro dela com movimentos cuidadosos e precisos. Há quanto tempo você está bravo comigo? Perguntou ele, sem desviar o olhar da tarefa. A pergunta me surpreendeu. Eu esperava que ele perguntasse sobre a casa, sobre a minha herança, sobre por que eu nunca insisti que ele entendesse a situação da propriedade. Mas isso era mais profundo, mais pessoal. Eu não estava bravo com você, disse eu lentamente, pensando no assunto. Eu estava decepcionado. Há uma diferença. Ele sentou-se sobre os calcanhares e finalmente me olhou nos olhos. Qual é a diferença? Ficaria bravo se você tivesse participado ativamente do que Nadia estava fazendo. Decepcionado foi ver você decidir ignorar o que ela fazia. Ele assentiu, absorvendo a informação. Isso é justo. Mais do que justo, na verdade. Trabalhamos em silêncio por mais alguns minutos, recolhendo os últimos resquícios da birra final de Nadia. Quando o chão ficou limpo, Mark sentou-se pesadamente no sofá, passando as mãos pelos cabelos. Preciso ligar para eles, disse ele. Meus pais, meu irmão. Preciso contar a verdade sobre o que está acontecendo aqui. Você não precisa fazer isso hoje à noite, eu disse, sentando-me ao lado dele. Sim, eu digo, disse-lhe com firmeza, porque se eu esperar até amanhã, vou encontrar motivos para adiar. E isso precisa ser dito enquanto ainda tenho coragem de dizê-lo. Ele fez as ligações ali mesmo na sala, enquanto eu ouvia. Primeiro os pais, depois o irmão, depois duas tias e o primo, que ouviram a versão de Nadia sobre os acontecimentos nos últimos meses. Cada conversa era essencialmente a mesma, Mark explicando que a casa era minha, que Nadia tinha se comportado mal e que ele deveria ter impedido isso meses atrás. Não, mãe, a Tessa não enganou ninguém, ouviu dizer durante a ligação mais longa. Só nunca fizemos as perguntas certas, e ela foi educada demais para corrigir nossas suposições. Sim, eu sei que a Nadia estava tentando ajudar. Mas ajudar não inclui trocar a fechadura de alguém sem permissão. Não, não se trata de tomar partido. Trata-se de respeitar a pessoa que realmente mora aqui. Ao terminar a última ligação, ele parecia exausto, mas de alguma forma mais leve. Como você se sente? Perguntei. Como se eu devesse ter feito isso há 6 meses, disse ele. Como se eu tivesse sido um péssimo marido e um parceiro ainda pior. Você não tem sido terrível, eu disse. Você tem evitado conflitos, o que não é a mesma coisa, mas também não é sustentável. Na manhã seguinte, liguei para minha advogada. Sara Martinez havia cuidado do espólio da minha avó e foi ela quem me orientou no processo de herança quando ela faleceu. Ela ouviu pacientemente enquanto eu explicava a situação com a Nadia, os problemas de assunção de bens com a família do Mark e meu desejo de proteger a propriedade de quaisquer desafios futuros. O que você quer é um fundo revogável em vida, disse ela. Isso protegerá a casa e deixará sua propriedade absolutamente clara para qualquer pessoa que possa ter dúvidas no futuro. Além disso, facilitará as coisas para o Mark se algo acontecer com você. 2 semanas depois, eu tinha uma pasta cheia de documentos legais que tornavam minha propriedade da casa incontestável e incontestável. Fiz cópias, muitas cópias, e as guardei em vários lugares. A escritura original foi para um cofre. Uma cópia foi para o cofre da nossa casa. Outra cópia foi para o escritório da Sara. Cheguei a dar uma para minha irmã, pedindo que ela a guardasse em algum lugar seguro. Você está sendo muito minucioso, observou Mark, me observando organizar os documentos. Estou sendo inteligente, respondi. Deixei as suposições de lado uma vez. Não vou deixar acontecer de novo. Naquele fim de semana, comecei o que eu, em particular, chamava de a grande restauração. Revisei todos os cômodos sistematicamente, removendo os acessórios da Nadia e devolvendo minhas coisas aos seus devidos lugares. A almofada laranja foi para uma sacola de doações. O relógio de sol voltou para a loja de moda de onde tinha vindo, eu o devolvi e ganhei crédito na loja. O vaso metálico foi parar nas mãos de uma vizinha que admirava peças modernas. Trouxe o abajur da minha avó de volta do armário onde Nadia o havia banido.
Recoloquei as fotos de família que ela considerava tradicionais demais. Pintei a cozinha de um verde sálvia quente que me lembrou o jardim da minha avó. Cada mudança era como resgatar um pedaço de mim que havia sido lentamente apagado. Mark ajudou em tudo, abordando cada tarefa com o foco de alguém tentando consertar as coisas. Ele pintou molduras, pendurou quadros e mudou móveis de lugar sem dar uma única opinião sobre a disposição ou as cores. Quando perguntei o que ele achava da cozinha verde, ele disse: "Acho que é a sua cozinha, e fico feliz que você esteja fazendo com que ela pareça um lar novamente." 3 semanas após o incidente do vaso de cristal, decidi organizar o jantar de domingo novamente. Mas, desta vez, a lista de convidados era completamente diferente. Convidei minha irmã Raquel e seus 2 filhos, minha colega de quarto da faculdade que morava perto e uma vizinha idosa que se tornou minha amiga no último ano. Ninguém questionou minhas escolhas de cardápio. Ninguém reorganizou meus pratos. Ninguém sugeriu melhorias no meu estilo de receber convidados. Comemos torta de frango e rimos da tentativa do filho de 8 anos da Raquel de treinar o gato deles para buscar comida. Minha amiga compartilhou histórias de sua recente viagem à Irlanda. A vizinha trouxe pãezinhos caseiros e elogiou a porcelana da minha avó, perguntando sobre a história por trás do delicado padrão de rosas. Foi o primeiro jantar que organizei em minha própria casa e me senti como anfitriã, e não como ajudante. Depois que todos foram embora, Mark e eu limpamos tudo juntos em um silêncio confortável. Enquanto eu secava o último prato, ele disse baixinho: "Era assim que deveria ter sido o tempo todo, não é?" "Sim", eu disse simplesmente. "É assim que me sinto em casa." Na manhã seguinte, encontrei um envelope na caixa de correio sem endereço de remetente. Dentro, havia uma única folha de papel com 5 palavras escritas com a caligrafia característica de Nadia: "Você vai se arrepender, Tessa." Li 2 vezes e caminhei calmamente até a cozinha, onde meu triturador de papel ficava na despensa. Coloquei a carta na máquina e a observei desaparecer em pequenas e inofensivas tiras de papel. "Está tudo bem?" perguntou Mark, erguendo os olhos do café. "Está tudo perfeito", eu disse, e falei sério. 6 meses após o incidente da carta rasgada, eu estava regando as roseiras da minha avó quando ouvi um carro entrando na garagem. Olhei para cima e vi Patrícia saindo do sedã, carregando o que parecia ser uma caçarola coberta e com a expressão levemente nervosa que sempre demonstrava quando a visitava. "Oi", ela gritou ao se aproximar. "Fiz lasanha demais ontem à noite e pensei que você e o Mark gostariam de comer um pouco." Era a 4ª vez em 2 meses que ela trazia comida extra, e nós 2 sabíamos que não se tratava realmente de sobras. Essas visitas eram sua maneira de reconstruir um relacionamento que havia sido prejudicado por meses de suposições e mal-entendidos. "Deixa pra lá", respondi, largando o regador e tirando a terra das luvas de jardinagem. "O Mark está lá dentro, se quiser me cumprimentar." "Na verdade", ela disse, colocando o prato na mesa da varanda, "eu queria falar com você primeiro, se você tiver um minuto." Apontei para as cadeiras da varanda e nos sentamos juntos sob o sol do fim da tarde. Patrícia ficou em silêncio por um momento, observando o jardim que eu vinha expandindo lentamente ao longo do último ano. "Eu te devo um pedido de desculpas", disse ela finalmente. "Um pedido de desculpas de verdade, não apenas o pedido rápido que eu te dei naquela noite, quando tudo desmoronou." "Patrícia, você não precisa." "Sim, eu amo", ela interrompeu gentilmente. "Porque percebi algo em mim que não gosto muito." Eu estava tão focada em manter a paz na família que não prestei atenção em quem estava realmente causando os problemas. Ela se virou para me olhar diretamente. "Nadia é minha filha, e eu a amo. Mas amar alguém não significa fingir que essa pessoa não é capaz de estar errada. E ela estava muito, muito errada sobre como te tratou. Ela estava tendo dificuldades com algumas coisas", eu disse diplomaticamente. "Ela estava com ciúmes", disse Patrícia sem rodeios. "Ciúmes de você ter o que ela queria, uma casa linda, um marido dedicado, uma vida tranquila. Em vez de lidar com esses sentimentos de forma saudável, ela decidiu destruir o que você construiu." Ficamos sentados em um silêncio confortável por alguns minutos, observando um cardeal pousar no alimentador de pássaros que eu havia instalado recentemente perto das roseiras. "Posso te perguntar uma coisa?", disse Patrícia. "Por que você nunca nos corrigiu quando presumimos que o Mark era o dono da casa?"
Era uma pergunta que me faziam várias vezes ao longo do último ano, e eu havia desenvolvido uma resposta mais clara ao refletir sobre ela. Porque não parecia importar, eu disse. Mark e eu estávamos construindo uma vida juntos. O fato de a casa ser legalmente minha ou dele não mudava a forma como morávamos nela ou como tomávamos decisões sobre ela. Pelo menos, não mudou até que alguém fez com que isso importasse. Nádia fez a diferença, disse Patrícia calmamente. Nádia transformou a posse em uma arma. Concordei. E quando se tornou uma arma, tive que me defender com a verdade. Naquela noite, Mark e eu estávamos jantando no pátio dos fundos, outra adição que fiz durante o processo de restauração. Instalamos luzes de corda e plantamos ervas em vasos, criando um espaço que parecia privativo e acolhedor. Minha mãe parecia diferente hoje, disse Mark, cortando a lasanha que Patrícia havia deixado. Mais parecida, não sei, mais parecida com ela, talvez. Ela está processando tudo o que aconteceu, eu disse. Leva tempo para se readaptar quando você percebe que alguém em quem confiava estava manipulando as situações. Você acha que a Nádia estava manipulando as coisas conscientemente? Perguntou ele. Ou você acha que ela realmente acreditava que estava ajudando? Era uma questão que eu já havia considerado muitas vezes. Acho que começou como ajuda e virou manipulação quando a ajuda não lhe trouxe o que ela queria, eu disse. O mais assustador é que acho que ela nem percebeu a diferença no final. Você já se perguntou o que teria acontecido se não tivesse herdado esta casa? Perguntou Mark. Se estivéssemos alugando um lugar, ou se eu fosse o dono da propriedade da família? Quer dizer se a Nádia teria encontrado outras maneiras de me prejudicar? Pensei nisso. Provavelmente. A casa era apenas um alvo conveniente. Se não fosse a casa, teria sido a minha carreira, a minha culinária ou a forma como eu dobrava a roupa. Pessoas que precisam menosprezar os outros sempre encontram algo em que se concentrar. Isso é deprimente, ele disse. É realista, respondi. Mas também é empoderador porque, depois de entender o padrão, você pode escolher não participar dele. 3 semanas depois, eu estava trabalhando em meu escritório em casa quando a campainha tocou. Pela janela, pude ver um caminhão de entregas na entrada da garagem. O motorista me entregou um envelope grande que exigia assinatura. Dentro havia um documento legal de um escritório de advocacia que eu não reconheci. Era uma carta formal de cobrança alegando que eu havia excluído ilegalmente um membro da família da propriedade familiar conjunta e exigindo que eu cessasse e desistisse de impedir o acesso razoável da família à residência compartilhada. Li 2 vezes e liguei para Sarah Martinez. Interessante, disse ela depois que li a carta por telefone. Legalmente, é um completo absurdo. Você não pode ser ilegalmente excluída de uma propriedade que não lhe pertence. E não existe acesso familiar automático à residência particular de outra pessoa. Mas isso nos mostra que Nádia não desistiu. O que devo fazer sobre isso? Deixe que eu cuido disso, disse Sarah. Enviarei uma resposta que deixe bem claro que qualquer novo assédio resultará em uma ordem de restrição. Às vezes, as pessoas precisam de uma linguagem jurídica oficial para entender que seu comportamento precisa parar. Naquela noite, mostrei a carta ao Mark. Ele a leu com crescente descrença, balançando a cabeça ao chegar ao fim. Ela contratou um advogado para tentar forçar a entrada em nossa casa, disse ele. Ela contratou um advogado para tentar me intimidar e me obrigar a deixá-la voltar para minha casa, corrigi. Há uma diferença. Você está preocupado com isso? Pensei nisso com sinceridade. 1 ano atrás, receber ameaças legais me apavoraria. Mas agora, sentada na minha sala de estar, cercada pelos móveis da minha avó e pelas minhas próprias escolhas, eu me sentia notavelmente calma. Não, eu disse. Não estou preocupada porque sei exatamente quem sou, o que possuo e o que estou disposta a aceitar, e tenho a documentação para comprovar tudo isso. 2 dias depois, Sarah me ligou para dizer que o advogado de Nádia havia retirado a carta de cobrança após receber a resposta de Sarah. Aparentemente, diante das consequências legais por apresentarem demandas frívolas, tanto o advogado quanto sua cliente decidiram buscar outras opções. Que outras opções? Perguntei. Espero que ela siga em frente com a vida, disse Sarah. Mas, se não, estamos preparados para o que vier. Naquele fim de semana, Mark e eu estávamos trabalhando juntos no jardim.
Ele estava construindo canteiros elevados enquanto eu transplantava mudas quando parou e olhou para a casa com uma expressão que eu não conseguia decifrar. No que você está pensando? Perguntei. Estou pensando em como este lugar parece diferente agora, disse ele. Não apenas pelas mudanças que fizemos, mas por como estamos nele. Como somos diferentes? Você não está mais se desculpando por ocupar espaço, disse ele. E não estou fingindo que evitar conflitos é a mesma coisa que resolver problemas. Ele tinha razão. Eu me movimentava pela casa agora com a confiança de alguém que pertencia completamente ao lugar. Eu tomava decisões sobre móveis, decoração e reforma sem pedir permissão ou validação. Convidava pessoas quando queria companhia e recusava quando não queria. Eu tinha aprendido a diferença entre ser educado e ser influenciável. Sabe o que eu percebi? Perguntei, batendo na terra ao redor de um tomateiro. Eu gastei tanta energia tentando manter todo mundo feliz que esqueci de me certificar de que eu estava feliz. Mas felicidade não é algo que você pode abrir mão para manter a paz. É algo que você tem que reivindicar para si mesmo. E você? Ele perguntou, reivindica isso para si mesmo? Olhei ao redor, para o jardim que estávamos construindo juntos, para a casa que tinha meu nome na escritura e minhas escolhas em seus cômodos, para o homem que aprenderá a ouvir e a defender o que importava. Sim, eu disse, e falei sério com todo o meu ser. Com certeza. Naquela noite, enquanto estávamos sentados no pátio dos fundos, compartilhando uma garrafa de vinho sob as luzes de corda, pensei na voz de Nádia na minha cabeça, aquela que sussurrava dúvidas sobre o meu valor, minhas contribuições, meu direito de ocupar espaço na minha própria vida. A voz ainda estava lá às vezes, mas agora estava mais baixa. E quando ela falava, eu tinha uma resposta pronta: uma casa com meu nome na escritura, um casamento construído com base na honestidade em vez de suposições, e a consciência duramente conquistada de que a verdade não precisa ser alta para ser poderosa. Ela só precisa ser verdadeira. Se esta história de força silenciosa te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Tessa calmamente tirou aquela escritura enquanto todos assistiam em silêncio e atordoados. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se e clique no sininho de notificação para não perder nenhum post.